A Casa de Leilões. A Casa de Leilões Belcruz flutuava no vazio entre os sistemas estelares, uma enorme estação onde os comerciantes da galáxia vinham para comprar e vender os produtos mais raros. Seus salões brilhavam com metais preciosos e vibravam com a conversa de 1000 espécies. Hoje algo incomum estava acontecendo. Um humano estava no centro do leilão. Seu nome era Marcos Tim e ele parecia extremamente comum. Altura mediana, cabelos escuros ficando grisalhos nas têmporas, vestindo um macacão cinza simples que já tinha visto dias melhores. Ele carregava uma única caixa de metal do tamanho de uma lancheira e sorria educadamente para a multidão de comerciantes estrangeiros que o encaravam com tudo, da curiosidade ao desprezo. Os humanos ainda eram novos na comunidade galáctica. Apenas 30 anos se passaram desde que eles descobriram que a viagem é mais rápida que a da luz e tropeçaram no universo mais amplo. A maioria das espécies viajava pelas estrelas há milhares de anos. Os humanos eram os recém-chegados, os primitivos, aqueles que ainda usavam foguetes químicos quando todos os outros dominavam a manipulação da gravidade. O leiloeiro era um Tex, uma criatura imponente com 4 braços e pele como pedra polida. Ela gesticulou para Marcos com um apêndice enquanto consultava seu bloco de dados com outro. Lote 773, anunciou ela na Universal Trade Language. Um dispositivo feito pelo homem. Classe desconhecida. Função desconhecida. O lance inicial é de 10.000 créditos. A multidão murmurou. 10.000 não eram nada em um leilão como este. Alguns dos itens aqui foram vendidos por bilhões. Um comerciante chilota ergueu um de seus tentáculos. O que isso faz? Marcos deu um passo à frente. Ele manipula a matéria escura. O murmúrio parou. Então alguém riu. Depois outra pessoa. Em segundos, metade da casa de leilões estava clicando, cantando ou estrondeando de diversão. A matéria escura era o fantasma do universo. Constituía a maior parte da massa da galáxia, mas ninguém conseguia tocá-lo, vê-lo ou usá-lo. Durante 10.000 anos, as mentes mais inteligentes do espaço conhecido tentaram interagir com a matéria escura. Todos eles falharam. Simplesmente existia invisível e intocável, afetando a gravidade, mas nada mais. A ideia de que os humanos que mal deixaram o seu próprio sistema solar há uma geração tivessem de alguma forma resolvido um problema que confundia civilizações com milhões de anos era absurda. Prof exigiu de um comerciante de Corvix que sua balança chacoalhasse de ceticismo. Mostre-nos a prova ou pare de desperdiçar nosso tempo. Marcos assentiu. Ele esperava isso. Ele colocou a caixa de metal na plataforma de leilão e abriu-a com cuidado. Dentro havia um dispositivo que parecia decepcionantemente simples. Uma esfera preta do tamanho de um punho, colocada em um ninho de fiação e pequenos painéis brilhantes. Vou precisar de voluntários, disse Marcos. Alguém disposto a escanear esta área com sensores gravitacionais padrão? 3 comerciantes diferentes deram um passo à frente, cada um retirando scanners portáteis. Essas eram ferramentas comuns usadas para tudo, desde mineração até navegação. Eles mediram campos gravitacionais, distribuição de massa, todas as propriedades básicas do espaço. Os mercadores examinaram a área ao redor de Marcos. O scanner mostrou exatamente o que a física disse que deveria mostrar. A massa da estação, a massa das pessoas próximas, a suave curva do espaço-tempo resultante da proximidade de uma grande estrutura. Marcos tocou um controle em seu dispositivo. A esfera negra começou a brilhar com uma leve luz azul. Os scanners mercantes enlouqueceram. De repente, de acordo com os sensores, havia um objeto enorme bem no centro da sala. Não é enorme, mas denso. As leituras gravitacionais dispararam, mostrando algo com a massa de um pequeno asteroide comprimido em um espaço pouco maior que o próprio dispositivo. Mas não havia nada lá. Nada visível. Nada que pudessem tocar ou detectar com qualquer outro instrumento. Concentração de matéria escura, Marcos explicou calmamente. O dispositivo cria um campo localizado que atrai partículas de matéria escura para uma área específica e as mantém ali. Neste momento, existem aproximadamente 200 toneladas de matéria escura suspensas numa esfera de 3 metros à nossa volta.
Ele tocou outro controle. Teus scanners voltaram ao normal. A massa invisível desapareceu. Não podemos torná-lo visível, continuou Marcos. Não podemos torná-lo sólido. Mas podemos movê-lo. Podemos concentrá-lo. Podemos usá-lo para criar poços gravitacionais artificiais, redirecionar objetos no espaço ou proteger contra armas gravitacionais. A casa de leilões ficou completamente silenciosa. O leiloeiro Tex se recuperou primeiro. A licitação agora está aberta, disse ela, com a voz ligeiramente trêmula. 10.000 créditos para começar. 1 milhão, disse uma voz lá de trás. Era um representante corporativo do Aluk Syndicate, um dos maiores consórcios industriais da galáxia. 5 milhões contra-atacaram um oficial de compras militares do Império Dratra. 10 milhões, disse outra pessoa. Marcos observou os números subirem. 50 milhões. 100 milhões. 200 milhões. O dispositivo nem era o melhor modelo que sua equipe havia construído. Era essencialmente uma unidade de demonstração, algo que eles montaram para provar que o conceito funcionava. De volta à Terra, num laboratório que outrora fora um armazém convertido em Seattle, os colegas de Marcos estavam a construir dispositivos que podiam fazer muito mais. Dispositivos que poderiam mover a matéria escura através de anos-luz. Dispositivos que poderiam criar escudos gravitacionais fortes o suficiente para desviar impactos de asteroides. Dispositivos que poderão, eventualmente, permitir formas de viagem e comunicação que a galáxia nunca imaginou. Mas Marcos não mencionou nada disso. Ele apenas ficou quieto observando os alienígenas se mordendo e sorriu com seu sorriso educado. Os humanos aprenderam algo importante em seu curto período entre as estrelas. Todos os subestimaram. Todos presumiam que, por serem novos, os humanos eram primitivos. Para trás. Limitado. Essa suposição valia mais do que qualquer dispositivo que Marcos pudesse vender. A licitação atingiu 500 milhões de créditos antes de finalmente parar. A delegação. 3 dias após o leilão, Marcos Tim recebeu uma visita em sua suíte de hotel na estação de Velcro. A porta tocou e quando ele abriu ele se viu diante de uma delegação de 5 alienígenas representando algumas das facções mais poderosas da galáxia. O líder era o embaixador Trau, um Corvix cujas escamas de bronze foram polidas até ficarem com um brilho espelhado. Atrás dela estavam representantes do Império Dratra, do Sindicato Helix, do Coletivo Acadêmico e de um observador independente do próprio Conselho Galáctico. Senhor Tim, disse Trau com a voz cuidadosamente neutra. Precisamos conversar. Marcos estava esperando por isso. Ele gesticulou para que entrassem e ofereceu assentos, mas apenas o representante do coletivo acadêmico, uma pequena criatura peluda chamada Pip, realmente se sentou. Os outros permaneceram de pé, o que Marcos reconheceu como um jogo de poder. Como você fez isso? Trau perguntou dispensando gentilezas. Como os humanos resolveram a manipulação da matéria escura em 30 anos, quando tentamos há milênios? Marcos serviu-se de uma xícara de café da cafeteira da suíte. Não resolvemos isso em 30 anos, disse ele. Resolvemos isso em cerca de 18 meses. E não estávamos realmente tentando. O oficial militar Dratra, uma criatura enorme com 6 pernas e pele blindada, fez um som semelhante ao de pedras sendo trituradas. Explicar. Foi um acidente, Marcos disse simplesmente. Uma estudante de pós-graduação em física chamada Sarah Okonkwo estava trabalhando em sua dissertação sobre interações quânticas de campos. Ela estava realizando simulações em partículas exóticas, tentando modelar como elas poderiam se comportar sob condições extremas. Uma de suas simulações previu que, em circunstâncias muito específicas, seria possível criar um campo temporário que interagiria com partículas de matéria escura. Ela pensou que era um bug em seu código. E não foi, disse Pip calmamente em sua cadeira. Não. Ela construiu um aparelho de teste apenas para provar que a simulação estava errada. Em vez disso, ela provou que estava certo. Marcos tomou um gole de café. O engraçado é que ela quase jogou fora os resultados de qualquer maneira.
Ela pensou que seu equipamento estava com defeito porque as leituras não faziam sentido de acordo com os modelos padrão que nos ensinaram. As escamas de Tra ondularam com o que poderia ter sido frustração. Os modelos padrão são baseados em 10.000 anos de pesquisas realizadas pelas melhores mentes da galáxia. Sim, Marcus concordou. E esse é exatamente o problema. Ele largou o café e foi até a janela da suíte, que mostrava o vasto campo estelar além da estação. Quando nos juntamos à comunidade galáctica, todos foram muito generosos. Você compartilhou sua ciência conosco. Sua física, sua matemática, sua compreensão de como o universo funciona. Aprendemos com você mais rápido que a luz. Manipulação da gravidade. Armas energéticas. Todas as tecnologias fundamentais que toda civilização utiliza. Recebemos vocês como iguais, disse o representante do sindicato Helix. Era um Ven, um ser que parecia metal líquido animado. Demos a você o conhecimento que levamos milhões de anos para desenvolver. E estamos gratos, disse Marcus. Mas aqui está o que aconteceu. Quando você nos deu sua ciência, você também nos deu suas suposições, suas estruturas, suas formas de pensar sobre os problemas. E essas suposições foram baseadas em como a sua espécie percebe o universo. Você se virou para encará-los. Os humanos percebem a realidade de maneira diferente de você. Evoluímos num planeta com condições diferentes, desafios diferentes. Nossos cérebros funcionam literalmente de maneiras diferentes. Quando Sarah estava executando suas simulações, ela cometeu o que você chamaria de erro matemático. Ela usou uma função que não existe na notação padrão da física galáctica. Um erro que de alguma forma produziu resultados corretos. O oficial de recrutamento parecia cético. Não é um erro, interveio Pip, seus grandes olhos piscando pensativamente. Uma abordagem diferente. Sim, eu vejo isso agora. Você não foi limitado pela sabedoria convencional porque ainda não confiava totalmente nela. Marcus assentiu. Exatamente. Aprendemos a sua ciência, mas não internalizamos todas as suas suposições sobre o que era possível e o que não era. Ainda estávamos pensando como estranhos. Como recém-chegados que não conheciam nada melhor. Trau se aproximou. Você está dizendo que sua ignorância foi uma vantagem. Neste caso, sim. Marcus se permitiu um pequeno sorriso. Às vezes, quem não sabe que algo não pode ser feito é quem vai em frente e faz. Houve um longo silêncio. Marcus podia ver os alienígenas processando isso, suas diversas formas de linguagem corporal sugerindo diferentes estados emocionais. Alguns pareciam irritados. Alguns parecem pensativos. Os representantes de Ven simplesmente agitaram-se de uma forma impossível de interpretar. O dispositivo que você vendeu, Trau finalmente disse, quantos mais você tem? Isso é confidencial. Você pode fazê-los em grandes quantidades? Isso também é classificado. O oficial de recrutamento deu um passo pesado à frente. A humanidade tropeçou em algo que poderia mudar o equilíbrio de poder em toda a galáxia. A manipulação da matéria escura poderia revolucionar a guerra, a construção, a extração de recursos e o transporte. Todas as grandes facções desejarão esta tecnologia e muitas estarão dispostas a tomá-la à força, se necessário. Marcus encontrou o olhar do oficial sem vacilar. Isso é uma ameaça? É um aviso, disse Trau rapidamente, lançando ao oficial um olhar penetrante. Senhor Tim, deve compreender a posição em que isto nos coloca. O Conselho Galáctico tem mantido a paz durante milhares de anos através de um poder cuidadosamente equilibrado. Se uma espécie de repente ganha uma vantagem tecnológica significativa, estamos cientes das implicações, interrompeu Marcus. Também estamos cientes de que a humanidade é pequena, relativamente fraca e cercada por civilizações que poderiam nos esmagar se assim o desejassem. Não somos embaixadores estúpidos. Não vamos começar uma guerra que não possamos vencer. Então o que você fará? Pip perguntou. Marcus voltou para seu café. Teremos muito cuidado. Vamos licenciar a tecnologia lentamente para diversas facções, garantindo que ninguém obtenha muita vantagem.
Vamos construir relacionamentos, estabelecer tratados e nos tornar úteis o suficiente para que nos atacar seja mais caro do que cooperar conosco. Ele tomou outro gole. E vamos continuar reprocurando. Porque se pudéssemos tropeçar na manipulação da matéria escura por acidente, o que mais poderíamos descobrir que você perdeu? Que outras suposições da ciência galáctica podem estar erradas? As implicações pairavam no ar como um peso físico. As escamas de Tral mudaram para um bronze mais escuro, um sinal de reflexão profunda em sua espécie. Você está se tornando indispensável. Estamos nos tornando parceiros, corrigiu Marcos. A humanidade não quer conquistar a galáxia, embaixador. Nós apenas queremos sobreviver nisso. E aprendemos que a melhor maneira de sobreviver é ser mais valioso vivo do que morto. A delegação trocou olhares. O laboratório. 6 meses após o leilão do Velcro, a galáxia mudou de forma sutil, mas inegável. A tecnologia da matéria escura não inundou o mercado. Em vez disso, a humanidade fez exatamente o que Marcos Shen prometeu. Eles licenciaram a tecnologia básica a 5 facções diferentes sob acordos estritos, garantindo que nenhuma potência pudesse monopolizá-la. Os dispositivos eram caros, de produção limitada e vinham com técnicos humanos que supervisionavam seu uso. Foi uma dança cuidadosa e até agora a humanidade a executava perfeitamente. Mas numa instalação mineira convertida em Titã, uma das luas de Saturno, algo muito mais significativo estava a acontecer. A doutora Sarah Okonkwo estava diante de uma enorme montagem que não se parecia em nada com o simples dispositivo que Marcos vendera no leilão. Esta máquina preencheu uma câmara inteira esculpida na superfície gelada de Titã. Instrutores de cristal conectados em rede por meio de cabos supercondutores. Processadores quânticos zumbiam com energia mal contida. No centro, suspensa num campo magnético, flutuava uma esfera de material perfeitamente preto que parecia absorver toda a luz que a tocava. Verificação de status, Sarah disse em seu fone de ouvido. Vozes responderam de várias estações ao redor da câmara. A equipe era pequena, apenas 15 pessoas, mas cada uma delas foi cuidadosamente selecionada. Alguns eram humanos. Outros eram alienígenas que escolheram trabalhar com a humanidade em vez de trabalhar com seus próprios governos. O engenheiro X. 2 matemáticos do Corvix que foram censurados pelo seu próprio coletivo acadêmico por proporem teorias que contradiziam a doutrina estabelecida. Uma física da época que havia perdido o emprego por fazer muitas perguntas incômodas. A humanidade descobriu algo interessante sobre a civilização galáctica. Produziu desajustados brilhantes, assim como a Terra. Pessoas cujas ideias não se enquadravam nas estruturas aceitas. Cientistas que foram postos de lado por desafiarem a sabedoria convencional. Essas eram as pessoas que Sarah queria em sua equipe. Os sensores gravitacionais estão calibrados, relatou Gene Park, o segundo em comando de Sarah. Estamos lendo a distribuição básica da matéria escura em toda a câmara. Os geradores de campo quântico são estáveis, acrescentou Crix, um dos matemáticos do Corvix. Sua voz ainda carregava traços de excitação. Em casa, ele estaria realizando cálculos de rotina para uma instituição de pesquisa menor. Aqui ele estava ajudando a ultrapassar os limites da própria física. Sarah abriu o display holográfico mostrando o alvo. Era uma região do espaço a aproximadamente 2 anos-luz de distância, um vazio entre sistemas estelares. Nada importante, nada habitado. Apenas um espaço vazio que tinha uma concentração de matéria escura ligeiramente maior do que o normal. Estamos tentando algo que nunca foi feito antes, disse Sarah à sua equipe. Os dispositivos que vendemos podem manipular a matéria escura localmente, a poucos metros ou talvez alguns quilômetros. O que estamos tentando hoje é diferente. Vamos tocar a matéria escura através de distâncias interestelares. Ela fez uma pausa olhando para os rostos ao seu redor. Alguns animados, outros nervosos, todos focados. Se isso funcionar, muda tudo. Se não funcionar, aprendemos algo valioso e tentamos novamente. De qualquer forma, estamos fazendo história. Todos prontos? Um coro de confirmações voltou. Começando a sequência de ativação, disse Sarah.
A esfera negra no centro da câmara começou a pulsar com aquela mesma luz azul fraca que Marcos havia demonstrado. Mas isso era diferente. A luz ficou mais brilhante, mais intensa, e o próprio ar pareceu engrossar com uma pressão invisível. Os processadores quânticos ganharam vida, seus cálculos criando campos em cascata que se espalhavam para fora da esfera. Sarah observou as leituras com atenção. Eles estavam gerando um feixe direcionado de partículas exóticas, um fluxo de informação quântica que viajaria mais rápido que a luz através do substrato de matéria escura do próprio espaço-tempo. Estamos estabelecendo ressonância. Crix anunciou com a voz tensa e concentrada. O campo está se propagando para fora. A tela de Sarah mostrava o feixe alcançando o espaço, invisível aos sensores convencionais, mas claramente visível ao seu equipamento especializado. Passou por Marte em microsegundos. Júpiter em batimentos cardíacos. Deixou o sistema solar totalmente ainda se espalhando, ainda mantendo a coerência. 1 ano-luz, Jean gritou. Ainda estável. O feixe continuou. Estava a tocar partículas de matéria escura a uma distância impossível, criando um efeito cascata onde cada partícula influenciava a seguinte num padrão cuidadosamente controlado. 1,5 anos-luz. Integridade de campo em 97%. Sarah aprendeu a respiração. Eles fizeram as contas uma centena de vezes. Todas as simulações disseram que isso deveria funcionar. Mas a teoria e a realidade nem sempre concordavam, especialmente quando se tentava algo que ninguém jamais havia tentado. 2 anos-luz, disse Jean. Alcançamos as coordenadas do alvo. Iniciando o protocolo de concentração, Sarah comandou. A esfera pulsou mais forte. Através dos seus sensores, Sarah pôde ver o que estava acontecendo a 2 anos-luz de distância. Partículas de matéria escura estavam sendo reunidas, puxadas de uma vasta região do espaço e concentradas em um ponto específico. Um poço de gravidade artificial estava se formando no meio do nada, criado pela substância invisível que compunha a maior parte do universo. Está funcionando, sussurrou Crix. Estrelas acima, está realmente funcionando. Durante 5 minutos eles mantiveram o campo estável. Eles criaram uma anomalia gravitacional no espaço vazio, forte o suficiente para que, se alguma nave passasse por aquela região, seus sensores detectassem algo impossível. Uma concentração de massa que não correspondia a nada visível. Então Sarah deu ordem para desligá-lo. A luz das esferas desapareceu. Os processadores quânticos silenciaram. A matéria escura que eles manipulavam a 2 anos-luz de distância dispersou-se de volta à sua distribuição natural, sem deixar vestígios de que algo tivesse acontecido. A câmara ficou em silêncio por um longo momento. Então alguém começou a bater palmas. Outros se juntaram. Em segundos, toda a equipe estava comemorando, abraçando-se, rindo de pura alegria pela descoberta. Sarah se permitiu um sorriso, mas sua mente já estava correndo. Se pudessem manipular a matéria escura através de distâncias interestelares, o que mais poderiam fazer? Eles poderiam criar poços de gravidade artificiais para auxiliar nas viagens espaciais? Poderiam eles usar a matéria escura como meio de comunicação, enviando informações por toda a galáxia instantaneamente? Poderiam eles construir estruturas no espaço usando a matéria escura como base, cidades invisíveis flutuando no vazio? As possibilidades eram surpreendentes. Doutor Akonku, disse uma voz em seu fone de ouvido. Era o almirante Zen ligando do Comando Espacial da Terra. Estamos monitorando seu teste. Parabéns pela demonstração bem-sucedida. Obrigado, almirante. Preciso que você entenda uma coisa, continuou Zan, com a voz séria. O que você acabou de fazer? Todas as grandes potências da galáxia vão querer isso. E nem todos vão pedir com educação. Sarah olhou para sua equipe e viu os desajustados brilhantes que a ajudaram a alcançar o impossível. Eu entendo, senhor. Quais são seus pedidos? Continue trabalhando, disse Zan. Mas esteja pronto. A galáxia está prestes a ficar muito interessada no que acontece em Titã.